Bom dia. O saldo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui em nome de placa de igreja. Não estamos aqui vendendo nada. Porque o Evangelho, de graça recebemos. E Jesus ensina, Deus ensina que de graça recebe, de graça se dá. O que acontece é que muitos fizeram da religião causa de ganho, causa de lucro. E a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. A avareza é idolatria. Muita gente pensa que idolatria é apenas você adorar uma imagem de escultura. Mas no livro de Ezequiel, Deus fala através da boca do profeta que esses homens levantaram os seus ídolos nos seus corações. Ídolos são coisas ou pessoas que sejam o centro de nossos desejos, valores e dependência, tomando assim o lugar de Deus. Por exemplo, tem gente que coloca mais importante do que Deus a família. Tem gente que coloca mais importante do que Deus o trabalho, o dinheiro, a religião, o padre, o pastor. Isso é idolatria. Tem gente que se acha mais importante o seu eu, o seu bem-estar, do que Deus. Por isso que Deus chama de idólatras os que não são leais nem fiéis a Deus. Você pode ser fiel a uma religião, você pode ter uma crença, mas isso não significa que você tenha Deus, porque o único mediador entre o homem e Deus é Jesus. Não é igreja, não é religião, não é ser católico, não é ser evangélico, não é ser espírita, é ter a Jesus Cristo como seu único Salvador, receber, crer, porque crer não é acreditar, crer é estar decidido a obedecer àquele que te deu a vida. Não é o homem, não são doutrinas, ensinamentos de religião. Por isso que no livro de Ezequiel 14, Deus fala da idolatria como aquilo que está no coração, onde o ser humano coloca com mais importância do que a Deus. E cada vez o coração vai endurecendo mais, não suportam mais ouvir a palavra de Deus verdadeira, porque preferem palavras agradáveis. E as palavras agradáveis não são verdadeiras. As palavras verdadeiras não são agradáveis. Então buscam a religião, buscam a igreja que agrada. Então estão agradando a si próprio. Estão confiando no homem. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia em si próprio. Por isso que Deus enviou Jesus, o seu único filho, que já estava com ele desde antes da existência do mundo, para ser um exemplo, para ser um testemunho nesta terra. Mesmo assim, já estava previsto que ele seria rejeitado, que ele seria escarnecido, que ele seria zombado, que cuspiriam e que crucificariam a ele, mas era necessário que todas essas coisas acontecessem do jeito que aconteceu. Então Jesus foi crucificado porque quis. O dia, a hora e a maneira, do jeito que Deus quis.
depois de 3 dias ressuscitou naquela cruz. Por isso que não adianta você andar com a cruz no pescoço, na carteira, no carro, em casa, porque a cruz foi o objeto, foi a arma usada para tirar a vida de Jesus Cristo. A Bíblia fala que é o madeiro amaldiçoado, o madeiro maldito, a cruz. A cruz não é sinal, não é um símbolo que vai te dar segurança. A mensagem da cruz, sim. A mensagem da cruz pode te dar segurança, pode te dar o principal, que é a vida eterna. Aleluia. Então muitos buscam só nessa vida aqui. Buscam o Deus que dá carro, o Deus que dá emprego, o Deus que dá prosperidade. Acham que compra Deus com dízimo, acham que compra Deus com ofertas, acham que compra Deus com campanhas, acham que compra Deus com missa, com reza, com todo tipo de crença que foi criada pelo homem. Muitos estão se corrompendo, muitos estão indo pelo caminho de Balaão. Balaão era um profeta de Deus, que se corrompeu por causa do dinheiro. E assim muitos e muitos que são chamados para serem filhos de Deus, têm dado as costas para Deus, porque confiam mais em si próprios, confiam mais na sua religião, confiam mais na sua crença, que desde pequenininho você tem, só que não buscam a confiança que é de Deus. Eleva teus olhos para os montes, da onde virá o socorro? Socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Glória a Deus. O pão nosso de cada dia é Ele que dá. Não é a igreja, não é sua religião, não é o teu trabalho, porque se você está de pé no dia de hoje, é porque Deus permitiu, quer você queira ou não, quer você acredite ou não. O pior é que muitos não estão crendo mais em Deus, não creem em diabo, não creem em céu, não creem em inferno. Depois da morte segue-se o juízo. A oportunidade de buscar a Deus é hoje. A mensagem do Evangelho é pregada, não é para te convencer, não é para poder fazer você, pela razão, olhar para Deus, porque pela razão nós não conseguimos ir a lugar nenhum, porque Deus é o dono da razão. Diz esta palavra que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Se eu der lugar, se eu não fizer o meu coração duro, endurecido para as palavras de Deus, porque Ele quer falar com cada um individualmente, no particular. Então não depende do que seja falado, não depende de convencimento, não estamos vendendo nada, não estamos te chamando, te convidando para participar de religião, de igreja. Jesus Cristo, Ele está vivo. Amém. Ele ressuscitou naquela cruz, e até nos dias de hoje tem relatos de pessoas que têm visto e recebido Jesus quando está à beira da morte, onde os médicos falam, não tem mais jeito, vai morrer. E Jesus tem aparecido e ressuscitado e curado. Relatos e mais relatos na internet, basta você puxar. Só que muitos quando estão em aperto, em sufoco, em problemas, buscam a Deus. Depois que o problema é resolvido, dão as costas para Deus, ou então ficam presos a uma religião, ficam presos a uma igreja, ficam presos, não foram verdadeiramente libertos. Por isso que Jesus falou, e Ele fala ainda no dia de hoje, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que Jesus falava isso para aqueles que criam nele, para os cristãos que criam nele. E Ele falou assim, se vós permanecerdes
das minhas palavras. Ou seja, se vós que dizem que são cristãos praticarem a minha palavra, se vós que se dizem cristãos examinar a minha palavra, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberta da ignorância do pecado, liberta das amarras de Satanás, porque esse mundo foi entregue para as trevas, foi entregue para Satanás, um anjo que estava com Deus e queria ser como Deus e foi expulso do céu. Satanás e 1/3 dos anjos são os demônios, são as entidades que muitos idolatram, muitos buscam socorro, mas o socorro, o único socorro verdadeiro, a única solução real, só pode vir do Deus Todo-Poderoso, aquele que te criou, aquele que criou o céu, terra e mar e tudo que neles há. Este é o Deus que está sendo anunciado e serve como alerta, como aviso, porque depois da morte segue-se o juízo. Você não vai para purgatório, você não vai voltar em outra vida. Ou você vai subir para o céu, ou você vai descer para o inferno. E lá no livro de Romanos 6,16 diz que sereis servos, vós vão servir a quem obedece. Se você obedece ao pecado, à tua vontade, o teu desejo, a tua opinião, a tua razão, você está obedecendo o pecado. E o destino é o afastamento de Deus, é a morte espiritual, é o afastamento eterno. Caso contrário, aqueles que obedecem a Deus, buscam os seus mandamentos, a sua justiça, que está na lei, não está em religião, está na lei de Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Porque você cumprindo essas duas leis, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, você vai cumprir todas as demais. E não dá para cumprir lei nenhuma, porque a lei te leva ao pecado e à morte. Não dá para cumprir a lei se não for pelo Espírito Santo de Deus. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Quer buscar Deus? Não pensa que você está longe de Deus, você precisa ir para uma igreja. Você precisa buscar Deus onde você está, do jeito que você está, onde você estiver, com o teu coração. Quando falar com Deus, rasga o coração, não rasga as vestes, rasga o coração, porque senão Deus não escuta a tua oração, uma oração sincera, e começar a buscar, conhecer, porque esse livro aqui, a Bíblia, não é de particular interpretação, é um livro sobrenatural, é um livro de mistérios, que para entender, para perceber, para receber, não precisa ser doutor, não precisa ter teologia, não precisa participar de nada, apenas participar do corpo de Cristo. A igreja verdadeira são aqueles fiéis, não é uma igreja que está estabelecida entre quatro paredes. Deus não habita em templos feitos por mão humana. Deus não habita em templos de tijolos. Ele nos chamou. Ele quer habitar em nossas vidas, em nossos corações. Nós, individualmente, somos o templo de Deus, se nós quisermos. Porque Deus não invade a tua vida se você não quiser. Ele não toma conta de você se você não quiser. Mesmo assim, a misericórdia e o amor dele é tão grande que ele diz que por causa da misericórdia dele, nós todos não são consumidos, não somos exterminados da terra pela misericórdia de Deus. Enquanto há vida, há esperança. A luz que vem de Deus é uma luz que não engana, que não confunde, porque tem gente achando que está na luz, só que está nas trevas,
Porque tem trevas que se fazem como luz, e há anjos das trevas que se fazem como anjo de luz. E tem muita gente pensando que está no caminho de salvação, no caminho de luz, mas está nos caminhos de treva. E Jesus falou que ele veio ao mundo não para condenar, mas para salvar. Porque na verdade o mundo já está condenado. Para sair dessa condenação, tem que se arrepender. Se arrepender e se converter para Jesus. Reconhecer que não é nada. Reconhecer que é um pecador. Ah, mas eu sou bonzinho, eu tenho família, eu não traio minha esposa, eu ajudo o próximo. Se você não tiver o Pai, você não tem o Filho Jesus. Se você não tiver Jesus, você não tem o Pai, que é Deus. Aquele que diz que conhece a Deus e não pratica os seus mandamentos é mentiroso. É o que diz esta palavra. Aquele que diz que conhece, aquele que diz que tem Deus no coração e não pratica esta palavra, a palavra sobrenatural de Deus, uma palavra que foi divinamente inspirada. O livro não é um livro de história. Por isso que está cheio de gente aí dentro das igrejas, os pastores, os padres, pregando coisas que não estão aqui. Eles falam, citam a Bíblia, mas não vivem e não pregam o que está escrito aqui, porque não é de particular interpretação. Você não precisa fazer um curso. Você não precisa nem mesmo estar frequentando uma religião, se você buscar a Deus, a direção, o caminho e a verdade, que é através de Jesus Cristo. Aí Ele te leva aonde Ele quer que você vá. Não você vai escolher, eu vou para essa igreja porque é perto de casa, eu vou nessa igreja porque é boa, eu gosto de ouvir a palavra. Se ouvires a voz de Deus, não endureçais vossos corações, como fizeram aquele povo que Deus libertou da escravidão por 400 anos. 40 dias depois, quando Moisés subiu no monte, já fizeram um bezerro de ouro para se prostrar diante de uma imagem de escultura, para pedir, para confiar numa imagem que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam, tem nariz, mas não cheiram. Aqueles que confiam em imagem de escultura serão igual a elas, serão igual um boneco, serão igual uma estátua. Coração duro, não ouvem a palavra de Deus, não recebem a verdade. Cada um tem a sua verdade. Cada um acha que está na verdade. Mas Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou em 3 dias, Ele vive. E Ele quer fazer parte da tua vida se você deixar. Se você quiser. Porque quem convence o ser humano do pecado é o Espírito Santo. Não são as palavras dos homens, não é a pregação do homem, é o Espírito Santo quando encontra lugar na tua vida. E está cheio de gente que deu ouvidos para Deus num primeiro momento, mas hoje em dia dá ouvidos mais para o homem, dá ouvido mais para o pastor, dá ouvido mais para o padre. Querem ser idólatras de religião, confiam na religião do homem, mas não buscam intimidade com Deus. Nicodemos era um homem religioso, e quando ele chega a Jesus, Jesus fala: necessário nascer de novo, necessário nascer do Espírito Santo de Deus, para que acesse, para que tenha direito ao reino dos céus. Só vai entrar no céu aquele que creu em Jesus, que se arrependeu dos seus pecados e que deu lugar para o Espírito Santo fazer a obra. É o Espírito Santo que regenera, é o Espírito Santo que transforma o homem pecador no homem santo diante de Deus. Não é santinho para o mundo, não quer dizer que não vai errar,
Todos nós somos pecadores, mas Deus purifica o homem de todo pecado. Pode ser prostituição, pode ser fornicação,